Vamos falar de política, já estamos recebendo aqui no estúdio a Lídia Brito. Tudo bem, Lídia? Boa tarde para você. Boa tarde, Joelson, Elivaldo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Elivaldo Barbosa, ótima tarde para você também, Elivaldo. Obrigado, Joelson. Boa tarde, Lídia. Boa tarde a você que nos acompanha. O PSD é um dos principais partidos do Brasil, que discutiu até pouco tempo a possibilidade de candidatura própria em torno do nome de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e também do nome, até o nome do Eduardo Leite, que é governador do estado do Rio Grande do Sul, saiu do cargo para uma eventual disputa a cargo majoritário, por exemplo, a presidência da República. Tudo isso foi discutido pelo PSD como possibilidade. Mas o partido não fechou questão com nenhum nome, nenhuma candidatura própria. Como é que fica a situação do PSD em todo o país? Esse assunto, nós vamos tratar desse e de outros assuntos com o presidente do Diretório Estadual do PSD, o deputado federal Júlio César. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson, boa tarde, Lídia, boa tarde, meu caro Elivaldo. Ontem eu tive uma reunião com o presidente nacional do PSD. Você conversou com ele ontem? Jantamos ontem, estava toda a bancada, e um dos assuntos foi este, o apoio à presidente da República. O partido tinha um projeto de lançar candidatura própria. E o nome que foi mais veiculado na imprensa e também articulado dentro do partido foi do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. E ele participou de várias reuniões com várias lideranças do nosso partido, mas lá para as tantas ele resolveu desistir dessa pré-candidatura a presidente. A decisão foi do próprio presidente Rodrigo Pacheco? Foi do próprio Rodrigo Pacheco. Ele apresentou argumentações para isso, essa decisão? Não, ele tem um mandato ainda de 4 anos de senador e é presidente do Senado, um cargo muito importante. Evidentemente, eu acho que uma das coisas que mais contribuíram para a desistência dele foi a avaliação nas pesquisas, que estava muito baixo, né? Depois o Kassab, o presidente do nosso partido, articulou-se com o ex-governador do Rio Grande do Sul, ainda no exercício do cargo, mas ele não quis vir, quer dizer, embora tenha tido uma sinalização positiva, mas ele desistiu de sair do partido dele, renunciou o mandato e vai competir, vai disputar com o governador lá de São Paulo, João Dória, a indicação do PSDB para presidente da República. Agora, deputado, quando o partido decide liberar, isso de certa forma não enfraquece o partido até para uma estratégia para um eventual segundo turno? Veja bem, o partido tem lideranças em quase todos os estados do Brasil, lideranças com mandato, né? Nós tínhamos 36 deputados federais, fomos para 47. E a projeção do presidente, que ele fez em todos os estados brasileiros, é do partido eleger, agora em outubro, 65 a 70 deputados. E essa decisão de liberar foi dar liberdade aos partidos nos diversos estados para tomar decisão no sentido de fortalecer o partido em cada estado. Vou dizer aqui a Bahia. Bahia tem 5 deputados federais. Como é que ele vai deixar de apoiar o candidato do PT, que era o aliado, vai apoiar agora um adversário dele? Então, isso acontece, eu estou falando aqui na Bahia, mas acontece aqui no Piauí e em vários estados brasileiros. Em outras palavras, é uma liberação com compromisso de, olha, façam as estratégias que forem melhores nos estados, desde que isso possa proporcionar um maior número de deputados. Seria isso? O projeto de qualquer partido é eleger o maior número de deputados federais. Por quê? Porque este é o critério de financiamento, de participação no compartilhamento do fundo eleitoral. Então,
todos os partidos têm esta meta, todos eles, principalmente os grandes. Então, a liberação com certeza vai dar mais liberdade em vários estados para que o partido possa realmente crescer. Deputado, e por falar em estratégia, o PSD, no caso aqui do Piauí, fez um acordo, o acordo dos sonhos, digamos assim, porque foi um acordo que privilegiou a chapa federal com a legenda PSD e levando lideranças de um partido grande também, no caso o MDB. Eu estive agora há pouco conversando com o deputado Fábio Abreu, que é seu colega lá da Câmara, do seu partido agora, o PSD, e ele adiantava uma projeção para lá de otimista, de possibilidade de eleição de 3 deputados federais. O partido tem monitorado assim essa tendência de eleição aqui, de desempenho eleitoral no Piauí? Nós temos, sim. Eu acho que não foi excessivamente otimista, como você colocou. Nós temos os números, nós temos a avaliação de cada pré-candidato, nós vamos lançar o número máximo de candidatos, 4 mulheres e 7 homens, e nós temos hoje já 4 muito competitivos, 3 deputados federais com mandato, aliás, o único partido que tem 3 dos 10 deputados federais é o PSD. 30% da bancada. E nós temos uma chance muito grande de eleger 3. E olhe lá, se brincar dentro da projeção que nós temos, do crescimento de cada um, eu não afasto a possibilidade, embora muito difícil, mas não é inviável, não é impossível, de eleger até o 4. Deputado, ontem a Câmara fez uma aprovação importante, né, do Auxílio Brasil, passa agora a ser de forma permanente, né, o auxílio que só ia até dezembro. Como é que o senhor vê esse impacto dessa aprovação para o governo do presidente Jair Bolsonaro e até para a eleição de outubro? Eu vou avaliar não para governo e nem para a eleição. Eu vou avaliar para o povo, né? O Auxílio Brasil... Primeiro, aquele auxílio que ele deu durante aqueles 12 meses foi uma estratégia, na minha avaliação, errada. Porque ele dava 600 e por cada filho dava um valor que tinha família que recebia R$2.000. E o governo gastou em 6 meses o equivalente a 10 anos do Bolsa Família. Do Bolsa Família. Aí ele acabou. Aí foi lá para o fundo do poço. Ele criou de 200, aumentou o Bolsa Família e agora nós aprovamos esse Auxílio Brasil de R$400. Você acha que agora esse valor ficou pequeno, perto daquele de 2.000? Gerou expectativas na própria população? Veja bem, é o dobro do Bolsa Família. O outro era muito grande e os cofres da União não suportaram, né? O governo aumentou substancialmente as suas dívidas. O governo devia, assim, uns 3 bilhões e meio, agora está devendo, aliás, trilhões, 5,5 trilhões, mais de $1 bilhão, viu? Então, não, mais de $1 bilhão, e aí a gente fica nessa expectativa de que os cofres da União possam pagar. E esse auxílio foi por até 2 anos, não foi que ficou permanente. Mas qualquer que seja o presidente que venha suceder ao Bolsonaro, tem que renovar. Que isso é um problema da área social muito importante para diminuir a carência e a pobreza em nosso país. Livaldo Barbosa. Esse arroxo fiscal que o senhor se refere aí, dos gastos do governo nessa área social e a ponto de comprometer também a estabilidade do Auxílio Brasil. Isso pode comprometer também programas que o governo terá que lançar já até o mês de junho, como o Plano Safra 2023? Bom, o Plano Safra é financiamento, né? E é financiamento do sistema financeiro, do governo. É o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, no ano passado, foram 260 bilhões. Este ano, eu acho que vai chegar a 280 bilhões,
mas é o suficiente apenas para financiar 40% do custeio da safra agrícola brasileira. A safra agrícola brasileira estava previsto chegar a 290 milhões, 295, caiu aí uns 20 milhões em função da estiagem, a seca lá no sul e sudeste, que é uma região grande produtora de grão. Então, essa safra tem um subsídio muito pequeno do Tesouro. Isso é do sistema financeiro. 80% é do Banco do Brasil, uns 10% mais ou menos da Caixa e os outros bancos o restante. Então, é uma coisa que o sistema financeiro é que banca. Agora, o agricultor, o homem que vive do agronegócio, seja da monocultura, seja, enfim, o que é beneficiado por essa linha de créditos, eles têm condições, têm demonstrado condições de pagar isso no futuro? Como é que essas renegociações entram dentro das estratégias de diálogo com o governo para garantir isso? Agora criaram o seguro. O governo dá um subsídio para o seguro. Seguro safra. Então, o que não pagar por uma estiagem, tudo, o seguro paga. Isso é para garantir realmente o ressarcimento do sistema financeiro que está financiando a safra. E eu quero crer que o Brasil está se transformando no maior produtor de grãos do mundo. Nós já alimentamos 1 bilhão dos 7 bilhões e meio da população do mundo e a tendência é crescer. Um grande empecilho é esse problema ambiental. O endividamento. Em relação ao endividamento, eu acho que os grandes produtores, por exemplo, o Mato Grosso. O Mato Grosso produz quase 30% da safra brasileira. Lá não tem problema de estiagem. E o agricultor planta e colhe 2 ou 3 safras por ano, na mesma área. Então, o que está inibindo o crescimento ainda maior da nossa produção é esse problema ambiental. Eu quero agradecer ao senhor, deputado. Muito obrigado pela participação. Mas eu queria fazer um registro. Nós estamos esperando a qualquer momento a assinatura pelo presidente da República do decreto de regulamentação da lei 14.166, que é a lei de renegociação dos débitos dos fundos constitucionais, no caso do Nordeste, o FNE. E o FNE vai negociar agora, inclusive, uma compensação pela pandemia e a paralisação, quase a paralisação da economia, vai financiar a agricultura, a pecuária, o comércio, a indústria e os prestadores de serviço. Muito bem, eu queria agradecer ao senhor. Muito obrigado, deputado Júlio César, obrigado pela participação. Quero que todos que estão nos ouvindo, que nos acompanhem pelas redes sociais, que nós temos muitas divulgações das nossas ações parlamentares.